qual foi a resposta de Pedro mediante a pergunta que os judeus fizeram a ele. E agora, o que faremos? Então, nós vimos ali no último bloco que depois da pregação de Pedro, afirmando para todas as pessoas, olha, esse Jesus a quem vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse Messias, né, esse Jesus é o Messias. A reação dos judeus ao ouvirem essa pregação de Pedro foi: eles ficaram aflitos no seu coração. Você pode ler ali no verso 36, 37, eles ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que nós faremos diante dessa situação? Existe salvação para nós? E aí Pedro responde. Vamos ver então a resposta de Pedro? Então a pergunta é: o que Pedro respondeu? Qual foi a resposta de Pedro mediante essa pergunta? Pedro respondeu no verso 38: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A resposta de Pedro foi: arrependam-se do que vocês fizeram. Arrependam-se desse ato. Arrependam-se de ter matado Jesus. Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado no nome de Jesus Cristo, né, para que vocês recebam, primeiro, o perdão dos seus pecados e depois o dom do Espírito Santo. Então, ao ouvirem essa mensagem, o que os judeus fizeram? Vamos lá? A próxima pergunta é exatamente isso. Então, a pergunta 22. O que os judeus fizeram em seguida? Óbvio, eles estavam arrependidos do que eles fizeram, porque eles perguntaram para Pedro: e agora, o que faremos? E aí o texto diz no verso 41, os que aceitaram a mensagem, os que aceitaram a pregação de Pedro, eles foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, daquela multidão de judeus de várias nações do mundo que estavam reunidas em Jerusalém para o dia de Pentecostes, que ouviram esse som forte, que foram verificar o que estava acontecendo e viram aqueles homens simples galileus falando em línguas, em idiomas dos quais eles estavam entendendo a mensagem, Pedro levantou-se e pregou para esses homens e essas mulheres. E 3.000 judeus, 3.000 pessoas aceitaram a mensagem do Evangelho e foram batizadas. A próxima pergunta é: o que o Senhor fez com esses judeus que foram batizados? O verso 47 responde: louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, né? O Senhor ia acrescentando eles, né? E aí a pergunta 24, para a gente terminar esse trecho, né? Terminar as nossas perguntas, a última pergunta: como viviam então os primeiros convertidos? Como viviam aí os primeiros convertidos a Cristo? Eles se dedicavam ao ensino de quem? Dos apóstolos. Então os apóstolos os ensinavam. Eles se dedicavam à comunhão entre eles, ao partir do pão e às orações, né? Então, olha só que interessante. Olha só que clareza que esse texto trouxe para nós, né? Então, é um texto muito rico, é um texto fantástico, é um texto que vai conectar ali os primeiros 4 evangelhos agora com o restante da Bíblia, né? Então, porque a partir de Atos capítulo 3, nós vamos ver então essas pessoas que foram salvas e que vão formar ali a igreja. Então, basicamente, o que esse texto está mostrando para nós é o início da igreja. Então, essas pessoas agora vão começar a viajar pelo mundo, né, pregando essa mensagem para as pessoas, tá bom? Vamos lá então para o próximo slide para a gente poder chegar à conclusão, né, desse capítulo. Então, nós estamos aqui, né, falando sobre a chegada do reino e da igreja. Então, veja que as profecias se cumpriram aqui em Atos capítulo 2. Por isso,
tanto o reino de Deus como a igreja de Cristo, a partir de agora, quando você começa a ler Atos capítulo 3 até o final da Bíblia, você sempre vai ler, quando ele falar a respeito do reino da igreja, como algo presente, não algo que vai vir. Lembra do ministério de Jesus? Jesus falava: venha a nós o vosso reino, se prepare porque o reino está chegando, o reino está vindo. Mas a partir de agora o reino veio, o reino chegou, né? E lembre-se disso. Como é que a gente sabe disso? Porque esses acontecimentos abaixo comprovam a existência de ambos. Então lembra das profecias que nós lemos juntos? Eu vou até aumentar um pouco aqui para você poder ler comigo. Lembram das profecias do Antigo Testamento? Falavam que o reino chegaria em Jerusalém. Esse texto de Atos 2 acontece em Jerusalém. Lá diz que aconteceria nos últimos dias, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 2, a partir de Roma, né, no quarto reino pós-Babilônia, nós estamos aí indo para os últimos dias, porque o reino do pé, né, aqui, o reino que simbolizava o pé da estátua, que é ferro misturado com barro, é o mesmo reino, que é a perna, é o mesmo reino de ferro, só que enfraquecido. Então leia lá o texto e você vai entender de Daniel capítulo 2. Então, já que Roma reinava, nós estamos aqui no início dos últimos dias. Os apóstolos estavam vivos. Lembra que Jesus disse, em verdade, antes de morrer, antes deles ascender aos céus, em verdade vos digo que muitos dos que estão aqui não morrerão, antes que vejam o reino chegando com poder. Os apóstolos viram isso. Chegou com poder, nós vimos como o Espírito Santo desceu, estava nos dias dos reis romanos, 15 nações presentes, então várias nações estavam presentes, muitas nações, assim como outras passagens falavam. A presença do Espírito Santo, como foi profetizado lá em Joel, e 3.000 pessoas foram acrescentadas a esse reino, né? Ou seja, lembra da passagem de Joel também? Você pode ler essa profecia lá no livro, no profeta Joel, quando ele falava a respeito do Espírito Santo que seria derramado, ele fala no final do trecho que haveria salvação. E quem invocar o nome do Senhor será salvo. E nesse dia, em Atos capítulo 2, 3.000 pessoas foram salvas, 3.000 pessoas foram batizadas e receberam de Deus o perdão. Então, qual é a conclusão que nós podemos chegar com toda essa história, com todas essas profecias? Olha comigo, né? Então, a festa de Pentecostes aconteceu logo após a ascensão de Jesus e marca o início da igreja, que Cristo prometeu edificar, e a chegada do reino de Deus. A partir desse dia, tanto o reino como a igreja sempre são mencionados como presente. E os acontecimentos listados comprovam isso, né? Então, e mostram a existência de ambos no primeiro século da era cristã. Então, ou seja, a conclusão que nós chegamos, lendo as passagens do Velho Testamento, lendo as passagens do Novo, lendo todas essas profecias, então, é que igreja e reino de Deus, o reino de Deus, são a mesma coisa. Ou seja, o reino de Deus é a igreja. Então, essa é a conclusão que fica óbvia olhando para esses textos. O reino de Deus, que Deus estava preparando o mundo para receber, esse reino que viria, venha a nós o vosso reino, era a igreja. É a igreja, né? E o que é a igreja? Então, a igreja é um conjunto de pessoas salvas, é o povo de Deus da nova aliança. É um conjunto de pessoas salvas por Cristo, que foram limpadas, purificadas, justificadas por Cristo. Então, isso é a igreja. O que está acontecendo aqui em Atos, capítulo 2, é o início da igreja. Então, Pedro levanta, prega para aquelas pessoas a respeito de Jesus, as pessoas acreditam, têm fé, aceitam essa mensagem, são batizadas, e o texto lá no final diz, e o Senhor os acrescentou, os acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Acrescentava aonde? A esse corpo, que é a igreja. Então, a conclusão que nós chegamos, a partir desses textos,
é que tanto igreja como reino são a mesma coisa. Então, a igreja é o reino de Deus, onde Jesus reina. E Atos capítulo 2 é o relato do início da igreja. O que nós vamos ver então agora nas próximas aulas é como é a igreja aqui do Novo Testamento. Como é que ela era organizada? Como é que ela se multiplicava? Como é que ela era pastoreada? Então, essas perguntas nós vamos responder juntos à luz das Escrituras nas próximas aulas, tá bom? Nos próximos vídeos. E eu espero você nas próximas aulas, tá bom? Então, até mais.